A trajetória de Portugal tem sido considerada um exemplo de volta por cima na economia. No espaço de uma década, eles foram de país falido a exemplo de modelo econômico na Europa. E nem a pandemia chegou a reverter essa recuperação. Mesmo assim, o país vive uma crise política. O presidente convocou novas eleições, o que pode significar a queda do governo que liderou o país durante esse período de bonança. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou explicar como Portugal saiu de uma situação de desemprego alto, crescimento baixo e endividamento para se tornar um dos países mais prósperos da Europa e por que, apesar disso, seu governo está na corda bamba. Vamos primeiro ao bom momento do país. Em 2021, Portugal deve crescer cerca de 4%, conforme as projeções do FMI. Para 2022, a estimativa, desta vez da Comissão Europeia, é de 5%. O bom desempenho desses 2 anos seria suficiente para deixar para trás a recessão de 2020, auge da pandemia no país, quando a economia encolheu 8,4%. O desemprego, por sua vez, tem se mantido em níveis baixos, 6,7%, o que coloca o país próximo da Alemanha, a maior economia do continente, onde a taxa está em 5,4%. Comparando com os países de relevância econômica similares da Europa Ocidental, o desempenho é ainda mais expressivo. Em 2020, o desemprego passou de 15% na Espanha e na Grécia e chegou à casa dos 9% na Itália. A comparação entre esses países não é arbitrária. Com a Irlanda, que também tem se recuperado bem, eles formam um grupo pejorativamente apelidado de PIIGS. O acrônimo é a junção das iniciais de cada país em inglês, uma palavra que lida significa porcos em português. Foram assim chamados por terem sido duramente afetados pelos reflexos da crise mundial de 2008 sobre a Europa. O apelido nada carinhoso dá um pouco da dimensão da volta por cima que Portugal teve que dar. E é por isso que, para entender esse processo, vale a pena voltar a 2008, quando o mundo ficou atordoado com a crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos. A crise gerou um efeito dominó que afetou o mundo inteiro e, na zona do euro, acabou gerando a crise da dívida pública. Os países mais afetados foram aqueles com mais alto nível de endividamento, baixas reservas internacionais e alto déficit orçamentário, ou seja, que gastavam mais do que arrecadavam. Assim como Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, de que já falamos aqui, Portugal entrou em uma profunda recessão. Isso fez com que em 2011, à beira da falência, o governo português recorresse à União Europeia e ao FMI com um pedido de resgate de 78 bilhões de euros. O valor foi liberado, mas com a condição de que o país implementasse medidas duras de austeridade fiscal, o receituário da Troika, como é conhecida a união de forças entre Comissão Europeia, Banco Central Europeu e FMI. E foi assim que o país, no meio da crise, começou a aumentar impostos e reduzir despesas públicas. Cortes aí que afetaram principalmente os salários de funcionários públicos e aposentadorias. As medidas não reduziram o desemprego, pelo contrário. A taxa bateu recorde de 17,7% no início de 2013. Menos gente empregada significa menos consumo, outro indicador que despencou nesse período. Com as medidas de austeridade, Portugal permaneceu 3 anos em recessão. Em 2014, finalmente o crescimento voltou a aparecer, mas não dava ainda muitos motivos para comemoração. O desemprego continuava rondando os 12% e 20% da população vivia abaixo da linha de pobreza. Entre 2011 e 2014, 485 mil portugueses deixaram o país. Em 2015, o país deu então uma guinada na política de austeridade que marcou os anos anteriores. Naquele ano, o líder do Partido Socialista, António Costa, se tornou primeiro-ministro. Quem colocou o programa em prática foi seu ministro da Economia na época, Mário Centeno, cuja abordagem acabou reconhecida inclusive por outras autoridades europeias. Não por acaso, em 2018, ele foi alçado ao cargo de presidente do Eurogrupo, um grupo influente que reúne ministros de finanças da zona do euro. O modelo de crescimento se baseava no incentivo ao consumo e em um aumento dos investimentos públicos em áreas como educação e infraestrutura. Em 2017, o PIB português cresceu 3,5%, o melhor resultado desde o início do novo milênio. A taxa de desemprego, por sua vez, começou a ceder e chegou aos níveis pré-crise. A estratégia portuguesa rendeu até um apelido carinhoso, o capitalismo de sardinha. Segundo o autor Michael Moore, que cunhou esse termo, Portugal encontrou uma fórmula para manter um custo de vida e desemprego relativamente baixos, crescimento econômico estável e um bom nível de contentamento na população em uma era de grande polarização. O nome tem a ver, é claro, com o peixe, a sardinha, um dos símbolos de Portugal, mas também com o tamanho da economia portuguesa, pequena. Como símbolo do país, a sardinha não deixa de ser uma espécie de atração turística e o turismo foi um dos setores-chave para a recuperação da economia. Logo antes da pandemia, esse segmento respondia por quase 15% do PIB português e por 10% do emprego.
E não foi só o turismo. Portugal também procurou internacionalizar sua economia, outro eixo estrutural da retomada. As exportações cresceram, impulsionadas de um lado pelos próprios efeitos da crise, que reduziram salários e acabaram tornando os produtos portugueses mais baratos em outros países. Mas também por uma transformação na indústria portuguesa. Nos últimos 20 anos, o país passou a fabricar produtos de maior valor agregado, especialmente no setor têxtil. O comentarista político Michael Moore acrescenta à lista os incentivos fiscais dados pelo governo depois de 2015 e, finalmente, uma inovadora política de atração de capital estrangeiro. E aí ele cita particularmente o Golden Visa, que pode ser traduzido como visto de ouro. Investidores estrangeiros que compram um imóvel de mais de 500 mil euros no país, por exemplo, obtêm um visto de residência renovável por 5 anos, que é tempo suficiente para conseguir dar entrada na cidadania portuguesa. Isso acabou atraindo um volume relevante de capital estrangeiro para Portugal. Assim como no resto do mundo, a pandemia teve impacto forte sobre a economia portuguesa, especialmente pela questão do turismo. Os indicadores mais recentes, contudo, sinalizam que a recuperação tem sido consistente. Portugal foi o segundo país que mais cresceu na zona do euro no segundo trimestre de 2021, ao lado da Irlanda. Um desempenho que se deve em grande parte ao ritmo acelerado de vacinação no país, que permitiu uma reabertura segura da economia. Atualmente, Portugal é um dos países com maior percentual de pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19, cerca de 90% da população, de acordo com a plataforma Our World in Data da Universidade de Oxford. Mas, como eu falei lá no início, o país hoje se vê mergulhado em uma crise política. Apesar de todas as boas notícias dos últimos anos, Portugal deve ter o menor investimento público em 2020 e 2021 entre os países da União Europeia, conforme a revista The Economist. E os salários lá são baixos para os padrões da Europa Ocidental. O mínimo é de 775 euros, cerca de 300 euros a menos que a vizinha Espanha, o que acaba motivando a migração de portugueses para países vizinhos em busca de trabalho. Além disso, o Golden Visa, que contribuiu para aumentar o investimento estrangeiro, também tem gerado críticas. Isso por causa dos seus efeitos colaterais, como o aumento nos preços de imóveis, especialmente em Lisboa, Porto e Algarve. Em 2020, mesmo com a pandemia, os preços de imóveis aumentaram 8,4% em Portugal. De acordo com o FMI, Portugal está entre os 10 países do mundo onde esse preço de moradia mais cresce. Os aluguéis também estão cada vez mais caros, de acordo com organizações como Morar em Lisboa e Habita. Todos esses fatores fizeram com que o governo português reformulasse as regras do Golden Visa. A partir de 2022, os benefícios não valem mais para essas 3 regiões. E além dessas questões econômicas, há agora a crise política. Depois de um período de relativa estabilidade sob o governo do primeiro-ministro António Costa, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa anunciou novas eleições para o fim de janeiro. O motivo foi o fato de o Legislativo ter rejeitado o orçamento do governo para 2022. Isso só aconteceu porque o Partido Socialista, embora esteja no poder há 6 anos, não tem maioria no parlamento. Costa tem governado num arranjo apelidado, não por menos, de geringonça. Explico. Depois de vencer a eleição em 2015, os socialistas firmaram acordos com partidos de extrema esquerda para garantir a aprovação de projetos essenciais para o governo. Mas desde a eleição de 2019 não existem mais acordos escritos, ou seja, o governo teve de partir para as negociações caso a caso, até que a geringonça parou de funcionar. Mesmo incluindo programas sociais como ensino infantil gratuito e aumento do salário mínimo, o orçamento foi rejeitado por 2 aliados mais à esquerda em 27 de outubro. O Partido Comunista, que se absteve nos 2 anos anteriores, se juntou ao bloco de esquerda e rejeitou o projeto, mesmo após o presidente ameaçar dissolver o parlamento caso isso acontecesse. Esse alerta do presidente foi visto como uma tentativa de pressionar os partidos a costurarem um acordo, sem sucesso. Segundo Alison Roberts, repórter da BBC em Lisboa, os comunistas teriam mudado de posição, entre outras razões, após pesquisas mostrarem que eles precisariam passar um tempo na oposição para recompor suas bases nos sindicatos. Mas fato é que a dissolução do parlamento, segundo ela, tem causado preocupação, já que poderia atrapalhar os planos de Portugal de usar totalmente os recursos do Fundo Pós-Pandêmico da União Europeia, apesar de ter sido o primeiro membro a ter seu plano de recuperação e resiliência aprovado. O governo português planeja construir 26 mil habitações de interesse social no país até 2026, com o Plano de Recuperação e Resiliência, que conta com fundos da União Europeia. Outro resultado da crise, segundo analistas, é a possibilidade de que o partido de extrema-direita Chega amplie sua presença no parlamento com as próximas eleições, seguindo o que vem ocorrendo aí em outros países. O Chega conseguiu seu primeiro assento em 2019 e quer aumentar sua bancada apoiada em uma plataforma anticorrupção. Entre outras críticas, o partido é acusado de perseguir minorias como os ciganos.
Caso consiga eleger um número maior de parlamentares, o partido dificilmente poderia ser ignorado pelas demais siglas, que teriam que decidir se tentariam ou não negociar acordos com ele dali para frente. Bom, com isso eu fico por aqui. Vamos continuar acompanhando a situação lá na terrinha. Muito obrigada e até a próxima!